Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, vamos abordar um tema profundo e fundamental: o motivo pelo qual Jesus Cristo é considerado o Salvador da humanidade. Se você já se perguntou por que esse personagem histórico e religioso é tão central para milhões de pessoas ao redor do mundo, este vídeo é para você. Vamos explorar as crenças e razões teológicas que fundamentam a visão de Jesus como o enviado divino para a salvação da humanidade. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo coração da fé cristã. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com aqueles que também buscam entender mais sobre essa figura singular na história da humanidade. A visão de Cristo como o Salvador da humanidade é central para o cristianismo e tem suas raízes nas crenças fundamentais dessa religião. De acordo com a teologia cristã, Jesus Cristo é considerado o Filho de Deus que veio à Terra para cumprir uma missão específica de salvação. Existem várias razões pelas quais Cristo é visto como o Salvador. De acordo com a doutrina cristã, a humanidade é vista como tendo se afastado de Deus devido ao pecado, comumente referido como o pecado original. Essa narrativa é encontrada no livro do Gênesis, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia. De acordo com a história, Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, viveram no Jardim do Éden, um paraíso terrestre. Deus permitiu que eles desfrutassem de tudo no jardim, exceto comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Contudo, desobedeceram a essa ordem e comeram do fruto proibido, conforme demonstrado no vídeo Adão e Eva, deste canal. O ato de desobediência é considerado o pecado original, pois representou a rebelião da humanidade contra a vontade de Deus. Como resultado desse pecado, Adão e Eva experimentaram a separação espiritual de Deus, perderam a inocência e foram expulsos do Jardim do Éden. Além disso, a tradição cristã ensina que o pecado original teve implicações para toda a descendência humana, transmitindo uma natureza pecaminosa de geração em geração. A ideia por trás do pecado original é que a humanidade, ao escolher seguir seu próprio caminho, em vez da vontade de Deus, se afastou da comunhão direta com Ele. A necessidade de redenção e reconciliação é uma parte central da teologia cristã, com a crença de que Jesus Cristo veio ao mundo para oferecer a salvação e a restauração dessa comunhão perdida. Essa interpretação varia entre diferentes tradições cristãs, mas a noção do pecado original é comum a muitas delas. Após a desobediência de Adão e Eva, Deus pronunciou diversas punições, incluindo o trabalho árduo, a dor no parto e a mortalidade. Além disso, eles foram expulsos do Jardim do Éden, perdendo o acesso à árvore da vida. A ideia do inferno como um lugar de punição eterna não é claramente delineada no relato da queda de Adão e Eva no Antigo Testamento. A concepção do inferno como um lugar de castigo após a morte é mais desenvolvida em tradições teológicas e escrituras posteriores, especialmente no Novo Testamento, no contexto do cristianismo. A doutrina do pecado original ensina que, devido à desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, a humanidade herdou uma natureza pecaminosa e a tendência ao pecado. No entanto, as tradições cristãs têm interpretações variadas sobre a extensão das consequências do pecado original em relação ao destino eterno das almas. A concepção do inferno e da salvação varia entre diferentes denominações cristãs. Algumas tradições acreditam que o pecado original torna cada pessoa inerentemente pecadora, e a salvação só é possível por meio da fé em Jesus Cristo. Nesse entendimento, sem a intervenção redentora de Cristo, as almas poderiam estar sujeitas a consequências eternas. Outras tradições cristãs adotam uma visão mais otimista, enfatizando a graça de Deus e a possibilidade de salvação para todos, independentemente do pecado original. A ideia é que Deus, em sua misericórdia, oferece oportunidades de redenção e salvação a todas as pessoas. A diversidade de interpretações sobre o pecado original e suas implicações reflete as diferenças teológicas entre as denominações cristãs. Portanto, não há um consenso único sobre se todas as almas da humanidade estão sujeitas a irem para o inferno devido ao pecado original. Essa é uma questão complexa e sujeita a interpretações teológicas variadas dentro do cristianismo. A história de Adão e Eva é o ponto de partida para a análise dos pecados da humanidade, que se referem às suas condutas, sobretudo perante a Deus, a si mesmo e aos outros.
Deus enviou leis, conforme explicado no vídeo Os 10 Mandamentos, para que fossem fielmente seguidas pela humanidade, e assim, manter uma vida e sociedade reta e ordenada, de acordo com a vontade divina. É importante notar que as interpretações dessas narrativas variam entre diferentes tradições cristãs e também dentro das tradições judaicas. Algumas interpretações podem enfatizar aspectos diferentes da queda e suas consequências, incluindo a compreensão do destino pós-morte. Nesse sentido, posteriormente, conforme relatado no início do Novo Testamento, Jesus foi concebido milagrosamente pelo Espírito Santo, também já informado neste canal, através dos vídeos Maria, Mãe de Jesus e A História de Jesus Cristo. E a crença é que ele tenha sido o Filho enviado por Deus. No Antigo Testamento contém várias profecias que os cristãos interpretam como referências ao Messias, aquele que viria para redimir a humanidade. Jesus é frequentemente considerado como aquele que cumpriu essas profecias, sendo o Messias prometido. Os cristãos veem Jesus como um exemplo de amor, compaixão, perdão e ensinamentos éticos. Sua vida e palavras são vistos como guias para a conduta humana e o caminho para a salvação. Jesus foi crucificado, uma forma de execução romana, e morreu. De acordo com os relatos bíblicos, ele ressuscitou dos mortos 3 dias depois, aparecendo a seus seguidores antes de ascender aos céus. O motivo, compreendido sob o limite de capacidade e inteligência humana e em sociedade, que levou à crucificação de Jesus, de acordo com as narrativas do Novo Testamento da Bíblia, foi o resultado de uma série de eventos que ocorreram durante sua vida. Os motivos para a crucificação envolvem questões religiosas, políticas e sociais da época. Jesus atraiu a atenção e, em alguns casos, a oposição das autoridades religiosas judaicas da época, especialmente os líderes fariseus e saduceus. Sua pregação desafiadora, sua popularidade entre as pessoas e suas ações, como a limpeza do templo, geraram tensões com essas autoridades. As autoridades romanas na Judéia, representadas pelo governador romano Pôncio Pilatos, estavam preocupadas com qualquer figura que pudesse incitar desordens ou revoltas entre o povo. Jesus, por sua popularidade e messianismo associado, era visto como uma potencial ameaça ao controle romano. Jesus foi acusado de blasfêmia pelas autoridades judaicas, especialmente por afirmar ser o Filho de Deus e o Messias prometido. Essas acusações religiosas contribuíram para o seu julgamento. Jesus foi julgado pelo Sinédrio, o tribunal judaico da época, que o condenou por blasfêmia. Entretanto, como a Judéia estava sob domínio romano naquele período, o caso de Jesus foi levado ao governador romano Pilatos para uma decisão final. Mesmo reconhecendo a inocência de Jesus, Pilatos cedeu à pressão das autoridades religiosas e da multidão que clamava por sua crucificação. A crucificação era uma forma brutal de execução romana, reservada frequentemente para crimes graves e para servir de exemplo. Portanto, a crucificação de Jesus foi resultado de uma combinação de fatores religiosos, políticos e sociais, que culminaram em sua condenação e execução pelos romanos. Entretanto, muitos cristãos veem a crucificação de Jesus como o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, particularmente aquelas que descrevem o sofrimento do Messias. Acreditam que Jesus, como o Messias prometido, teve que passar pela crucificação de acordo com essas profecias. A crucificação é interpretada como um sacrifício redentor e expiatório. Na teologia cristã, Jesus é visto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua morte na cruz é vista como um ato de amor e sacrifício que possibilita a redenção e o perdão dos pecados da humanidade. A mensagem subjacente é que a humanidade, devido ao pecado, estava espiritualmente separada de Deus. A morte de Jesus é vista como um ato que remove essa barreira, oferecendo a oportunidade de perdão e restauração do relacionamento com Deus. A ideia é que Jesus, sendo sem pecado, se tornou uma oferta substitutiva pelos pecados da humanidade. Em vez de as pessoas suportarem as consequências de seus próprios pecados, Jesus, como um sacrifício perfeito, ofereceu-se em favor delas. A mensagem "Jesus morreu por você" geralmente está relacionada à ideia de salvação pela fé. A aceitação desse sacrifício redentor e a fé em Jesus como Salvador pessoal
são consideradas elementos-chave para receber os benefícios desse ato salvífico. Muitos se questionam: por que Deus permitiu que Jesus sofresse tanto? Já que Deus é Deus e poderia modificar tudo? E a resposta, amplamente abordada e interpretada para o cristianismo e sua igreja, mantém o estudo e respectivo ensinamento de que a crucificação de Jesus representa a identificação divina com o sofrimento humano. Ao experimentar a morte de uma maneira tão cruel, Jesus é visto como compartilhando na plenitude da experiência humana, incluindo o sofrimento e a morte, como uma forma de Deus se fazer compreendido pela humanidade. Para alguns, a crucificação é vista como uma demonstração da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Sua ressurreição subsequente é interpretada como a confirmação dessa vitória, oferecendo esperança de vida eterna. A teologia cristã enfatiza a ideia de que a salvação não é alcançada por obras humanas, mas pela fé em Jesus Cristo como Salvador pessoal, tendo em vista todo o seu ensinamento bíblico durante seu ministério e consequente morte e ressurreição. Isso significa confiar na obra redentora de Cristo em vez de depender de méritos próprios. Essas crenças formam a base da fé cristã, e a visão de Cristo como Salvador está profundamente enraizada nas Escrituras Sagradas e na tradição cristã ao longo dos séculos. Vale ressaltar que diferentes denominações cristãs podem ter ênfases teológicas ligeiramente diferentes, mas a ideia central da salvação por meio de Jesus Cristo permanece comum à maioria das tradições cristãs. Ao chegarmos ao final deste vídeo, podemos concluir que a interpretação de Jesus como Salvador no cristianismo está profundamente enraizada em crenças teológicas que abrangem sacrifício redentor, amor divino, cumprimento de profecias e a vitória sobre o pecado e a morte. A mensagem central é que, através de sua vida, morte e ressurreição, Jesus ofereceu uma oportunidade de reconciliação e salvação às almas. Para os cristãos, a figura de Jesus representa não apenas um líder espiritual, mas o Filho de Deus que assumiu a forma humana para redimir a humanidade. Sua morte na cruz é vista como um ato supremo de amor e sacrifício, abrindo um caminho para a comunhão restaurada com Deus. Independentemente das diferentes interpretações teológicas, o entendimento central é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a salvação, convidando cada um de nós a refletir sobre o significado de sua vida e mensagem em nossas próprias jornadas espirituais. A compreensão da figura de Jesus como o Salvador das almas é fundamental para a fé cristã, inspirando esperança, amor e uma busca contínua pela conexão espiritual. Agradeço por acompanharem este vídeo e convido todos a compartilharem suas reflexões e perspectivas nos comentários. Até a próxima!